conversar com o presidente da FENAFISCO, Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, Charles Alcântara. Bom dia, Charles. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Charles, a FENAFISCO apresentou num seminário online na semana passada 8 propostas de leis para a reforma tributária brasileira. Essas propostas que foram elaboradas também com outras entidades, inclusive a Anfip e diversos pesquisadores. E eu queria que você falasse a respeito justamente dessas propostas e da importância da gente alterar, modificar o caráter regressivo do sistema tributário brasileiro, ainda mais em face da estagnação econômica e da pandemia que o país vive. Pois é, nós apresentamos, como você disse, um documento na semana passada, dia 6 de agosto, com o título Tributários Super Ricos para Reconstruir o País. Pois bem, o próprio nome já aponta qual o caminho que nós oferecemos ao debate público no momento em que o Congresso retoma a discussão da reforma tributária, mas sem, no entanto, pelo menos não está isso presente nas falas dos principais líderes, dos presidentes das casas, no sentido de que nós no Brasil somos um país extremamente desigual, e não há como, no momento que se discute reforma tributária, passar ao largo dessa realidade brasileira. Nós somos um dos países mais desiguais do planeta. Nós somos o segundo país dos países estudados, pesquisados, que concentram renda no 1% no topo. Somente o Catar. Isso está no relatório de desenvolvimento humano da ONU. Somente o Catar concentra mais renda no Brasil que o 1%. Então, veja, o sistema tributário ele tem relação direta com essa desigualdade, porque o sistema aprofunda a desigualdade na medida em que não taxa, não tributa adequadamente as altas rendas e o grande patrimônio, mas ao contrário disso, ele tributa muito pesadamente, onera muito pesadamente o consumo, o que prejudica sobremaneira os mais pobres, a classe média, porque consomem mais da sua renda, se não a totalidade, no consumo. Então, veja, isso precisa ser mudado. A tributação no Brasil não pode, o debate sobre tributação no Brasil não pode se resumir a mera simplificação como tem sido ultimamente. Tá? Eu acho que a pandemia, ela escancarou essa desigualdade, ela realçou, saltou aos olhos de todos que o Brasil é muito desigual. Nós chegamos, nesse fim de semana, a 100 mil vidas perdidas, muito em função também dessa desigualdade. O vírus, é verdade, ele atinge qualquer pessoa, independentemente da classe, mas ele está matando os pobres. Então, o sistema tributário precisa enfrentar isso. E no caso, a gente até conversava na semana passada com o professor da Unicamp, Eduardo Fagnani. Às vezes a classe média tem a impressão que quando tem uma proposta de reforma tributária vai vir aumento de impostos, mas observando aqui justamente a proposta da FENAFISCO, da Anfip, de outras entidades, 99,7% da população não teria, segundo essas propostas, aumento na tributação. Isso ficaria restrito justamente aos chamados super ricos. Então as pessoas não precisam ter qualquer tipo de temor em relação a isso, Charles. Exatamente. Nós fizemos questão até de cunhar esse termo super ricos, porque há essa falta de consciência, de compreensão, porque nós somos um país de renda baixa, embora sejamos um país, uma das maiores economias do planeta, sejamos um dos maiores países em território, em população, mas nós somos um país de renda baixa, e é bom que se diga. Então, uma pessoa que ganha 5 mil, 6 mil, 10 mil, é até mesmo classificada como rica, o que confunde um pouco a cabeça das pessoas. Mas vem cá, como? Eu sou rico? Ganho 10 mil reais, sou rico? Enfim, o problema é que o Brasil é um país, de fato, de renda muito baixa, com muita desigualdade e com muita pobreza, que são categorias diferentes. Então, nós cunhamos o termo super ricos e definimos nas nossas propostas, na renda, o que para nós seriam super ricos. Por exemplo, quem tem um patrimônio
declarado acima de 10 milhões de reais é, no Brasil, na nossa compreensão, um super rico, portanto tem que ser taxado com o imposto sobre grandes fortunas, que é um imposto tabu, né? Ele foi previsto desde a Constituição de 88 e hoje, 32 anos depois, ainda não foi implementado, instituído. Então, a gente está propondo o imposto sobre grandes fortunas. A gente está propondo uma contribuição social sobre altas rendas. O que para nós seriam altas rendas? Todos os que recebem acima de 60 mil reais são altas rendas. E nós temos no Brasil cerca de 208 mil pessoas que têm essa renda, né? Nós temos no Brasil, voltando ao tema do imposto sobre grandes fortunas, no Brasil nós temos 60 mil pessoas, 60 mil declarantes do imposto de renda, que têm um patrimônio superior a 10 milhões de reais. Então, veja, é preciso que essa faixa, o que a gente chama do topo, que é muito subtributado no Brasil, passe a ser tributado, aliás, como todos os países menos desiguais que o Brasil, mais desenvolvidos, fizeram. O Brasil é o único, né, entre os grandes países que não tem um sistema tributário progressivo, ou seja, que tribute mais a renda e o patrimônio e menos o consumo. E como você falou, muitos países têm essa tributação progressiva e vários deles, inclusive, discutem, na verdade, novos impostos justamente para essa faixa dos super ricos ou dos bilionários. Nos Estados Unidos, por exemplo, na semana passada tivemos um projeto do senador Bernie Sanders tendo sido apresentado que prevê o pagamento de uma taxa de 60% sobre os ganhos obtidos entre 18 de março e 1º de janeiro de 2021, ou seja, durante o período da pandemia, esses fundos seriam utilizados para pagar despesas de saúde e assistência para todos os americanos. E Charles, vendo aqui o que seria tributado ali nesse período, seriam 731 bilhões de dólares em riquezas acumuladas por 467 pessoas apenas, sendo que aqui no Brasil a gente tem uma concentração de renda muito maior, uma desigualdade ainda mais aviltante do que nos Estados Unidos. Então as pessoas precisam ter essa consciência, né, Charles, de que é necessário que esses bilionários eles contribuam, né, justamente para a recuperação econômica e para um país menos desigual. Exato. Veja que nós chegamos na pandemia, quando a pandemia chegou ao Brasil em março deste ano, nós já ostentávamos a vergonhosa posição de um dos países mais desiguais do planeta, como eu disse no começo, né, dessa matéria. O que aconteceu nesses 5 meses, 5 meses depois da pandemia, nós estamos nos tornando ainda mais desiguais. Os nossos bilionários estão ficando mais bilionários. Recentemente saiu um relatório da Oxfam Global, né, mas assim, para a América Latina e Caribe, apontou que só no Brasil 42 bilionários ganharam 177 bilhões de reais. Isso em 5 meses, ganharam 177 bilhões, repito. Ou seja, a crise, ela não atinge de maneira igual todas as pessoas e todas as camadas. Tem gente ganhando na crise. Então, isso é muito importante que se diga. 177 bilhões, talvez as pessoas não tenham noção. É difícil você imaginar quanto representam 177 bilhões. Mas se nós compararmos, por exemplo, com o orçamento do SUS, né, tão demandado, salvando vidas, a gente não tem, né, tanto mais perdas exatamente porque existe o SUS, apesar de todos os ataques que ele sofreu recentemente, do subfinanciamento, do teto de gastos. Mas veja, o orçamento do SUS é 160 bilhões este ano, 2020. Então, essas 42 pessoas ganharam mais do que todo o orçamento do SUS. Esses 177 milhões representam quase 6 orçamentos anuais do Bolsa Família. Então, veja a dimensão, e essa renda praticamente toda, ela não é tributada no Brasil, por conta de desonerações históricas
que vem se repetindo reiteradamente, né, no Brasil, de desoneração das rendas do capital. Então, nós não podemos manter o país nessa situação, sobretudo nessa pandemia que requer mais proteção social. Não é o mercado que socorre, que salva vidas, que atende as pessoas. Não é, isso ficou muito claro na pandemia. É o Estado. As pessoas dependem do Estado, até mesmo para viver. Então, é o Estado que precisa ser fortalecido. Se tem uma lição que a gente tira e precisa tirar dessa crise grave, né, sem precedentes em 100 anos, é de que nós precisamos de Estado. Né? Quando o Estado não está presente, as pessoas morrem. Né? É isso que acontece. Tá certo, Charles. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Muito obrigado aí, bom dia para todos, a gente fica à disposição. Bom dia. Conversamos aqui com o presidente da FENAFISCO, Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, Charles Alcântara. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.